Agora eu quero ver. É que nem, tem uma frase que muita gente concorda, principalmente na polícia, que bandido bom é bandido morto. Eu já sou oposto a isso. Eu acho que um bandido bom é um bandido que seja de fato ressocializado pra não voltar a cometer crime. Por quê? Se eu prendo o cara, ele fica lá recluso da sociedade por 2 anos, ele volta, ele não foi de fato ressocializado, ele vai voltar e cometer crime de novo, eu vou estar enxugando gelo, aí eu vou ter que prender ele de novo e no tempo que ele estiver fora, ele vai fazer mal para a sociedade. Enquanto que se eu reestruturo o sistema carcerário para a pessoa que for presa em crimes que sejam não aceitáveis, mas sejam de menor potencial ofensivo, como por exemplo, um furto ou alguma coisa do tipo que não coloca a vida de ninguém em risco. Vamos tirar de pauta os crimes hediondos, como por exemplo... latrocínio, homicídio, estupro. Não, Jack é sem ideia. Jack, não, isso daí eu sou a favor. Entendeu? O cara matou alguém, tem que... sou a favor do cara morrer. Aí sim. O cara estuprou um bebê de 3 meses, sou a favor que ele morra muito. Matem ele 3 vezes. Crime hediondo é chamado de hediondo por um motivo. Exatamente. Mas quando a gente não tá falando de crime hediondo, é muito mais eficaz pra sociedade no geral eu, de fato, ressocializar ele pra ele sair e ser uma pessoa honesta. Porque se eu prendo o cara, ele sai... Pra mudar de vida, eu nunca mais vou ter problema com ele. Enquanto se ele sai sem uma ressocialização de fato efetiva, ele vai sair pra fazer o quê? Pra ser ladrão de novo. Mas você há de convir comigo que nosso sistema carcerário não ressocializa ninguém. Ninguém. Só que a gente tem um exemplo nítido de ressocialização de preso em São Paulo que ninguém... olha e fala, isso daqui é modelo, que é o Presídio Militar Romão Gomes. A ressocialização, aliás, a taxa de reincidência em crime para uma pessoa que ficou presa no Romão Gomes e saiu, para ela voltar a cometer crimes, é menos de 2%. Exatamente. A gente tem 98% de ressocialização efetiva em um presídio militar. E aí o pessoal pensar que é reformular o sistema carcerário, que é dar luxo pro preso. Não. As penas do Romão Gomes são muito mais duras. A gente tem que pegar como modelo... isso daí, entendeu? A gente tem que aumentar de fato a pena pra pessoa, mas o tempo que ela fica lá, não ser só pra punir. Aprender uma profissão. Ser pra pessoa... Não só aprender uma profissão, porque a FEBEM tem cursos técnicos e a ressocialização dela é ridícula, é pífia. A gente tem que ter uma reestruturação no sistema carcerário para que a pessoa lá entenda e seja educada, porque a pessoa que comete crimes, ela não foi educada da maneira correta. Entendeu? É uma opção dela, mas se a gente fechar os olhos para a desigualdade social no Brasil, seria burrice. Se a gente pega a população carcerária, a maioria dela, a esmagadora maioria, não tenho dados precisos, mas chuto que acima de 90%, a pessoa vem de uma área pobre, ela não tem condições de ascendência social e financeira. Entendeu? Eu cresci vendo o crime como uma coisa errada. O senhor cresceu vendo o crime como uma coisa errada. Exatamente. Mas se a gente chega em uma região periférica que a qualidade da educação, a qualidade da saúde é baixa, essa pessoa, infelizmente, cresce vendo crime como uma saída. Então, a gente não tem que só combater a pessoa que comete crimes, tem sim que combater ela, mas a gente tem que combater o mal na raiz. Se a gente faz uma estrutura para que essas pessoas parem de enxergar o crime como saída, a gente não vai ter que se preocupar com elas. A gente não vai ter que prender essa pessoa. Uma pessoa que a gente faz... não entrar pro crime é uma pessoa que não vai dar problema pra gente. Vai até ajudar a gente na maioria das vezes. Quantas vezes, na própria periferia, a própria ocorrência que eu falei, a gente catou o cara por quê? Porque os cidadãos de lá apontaram, falaram, tá nesse bar aqui, ó. Mas elas apontaram com medo de apontar, porque naquela região o crime é uma coisa que é vista com até glamour. A gente tem que quebrar primeiro essa glamourização do crime nas periferias para poder acabar com a criminalidade de forma efetiva. Não é só prender. A gente tá... Tá funcionando agora? Não, tava dando pra ouvir. Fala. Vai. Mas a gente tem que combater a criminalidade na raiz. A única lei que pode mudar o futuro do país é a leitura. Isso daí é uma fala de um MC, que é o Cid MC, que foi campeão do duelo nacional. Mas eu concordo plenamente. Não adianta só prender. Não adianta só matar, porque isso daí vai continuar sendo assim. Vai ser assim. De lá se formam criminosos que a gente vai prender, ou se entrar em confronto com a polícia, a gente vai neutralizar o perigo da forma que for mais eficiente. Eu penso assim, cara. Eu penso que o jeito de você controlar, de você ressocializar o criminoso, é pondo ele para trabalhar, entendeu? Para trabalhar dentro da cadeia, para ele ressarcir o dano que ele deu à pessoa que ele roubou, roubou o carro, danificou o carro do cara, vai pagar o carro do cara. E outra, lá dentro da cadeia não tem que ter boi, velho. Não tem que ter boi. Por quê? Se não tiver visita íntima, se não tiver saidinha, se não tiver regalia nenhuma,
o cara não vai voltar pra lá, velho. Entendeu? O crime, ele é combatido com dureza. O vagabundo, ele só respeita o que ele teme. Entendeu? Eu penso assim. Sim. Se o vagabundo, ele vai pra cadeia, chega lá, o bagulho é louco, velho. É uma pedrinhas da vida, igual tinha aquele presídio lá no Maranhão, que era temido. Aí o vagabundo vai pensar duas vezes antes de cometer o crime de novo. Vai sair de lá e ele vai ser forçado a se ressocializar. Por quê? Eu não quero voltar pra lá. Mas só que do jeito que é a cadeia brasileira, cara, ela aí é regalia, né? Atrás de regalia, porra. Quando eu falo de sistema carcerário brasileiro ser reestruturado, é justamente isso, ter mais deveres. As pessoas podem entender errado e falar, quer dar luxo, quer que não sei o que, aumentar a qualidade de vida do preso. Não é só isso. Também aumentar a qualidade de vida, só que do jeito certo. Fazer a pessoa ter penas mais duras para também ela não querer voltar para lá, mas quando ela tá lá, o período que ela tá lá, ela ter condições de, quando sair, ter um trabalho digno, entendeu? A gente tem a raiz do problema de tudo no Brasil, de toda essa alta criminalidade, para mim, é simples, desigualdade social. A gente tem pessoas que não cometem crimes, não fazem nada, e o nível de desemprego no Brasil, a porcentagem é ridícula, é absurda de alta. E quando a gente chega na população que saiu de uma penitenciária, né, foi preso e saiu, é ainda menor. A quantidade de empregos é ainda menor. Entendeu? E, pra mim, a culpa de tudo isso é a desigualdade social. Não tem emprego nem pra quem nunca fez algo errado na vida. A pessoa que sai do presídio, ela sai com poucas oportunidades de mudar de vida. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ter a oportunidade para ela ter escolha. Entendeu? Não tô falando que o crime não é uma escolha, o crime é uma opção. Só que existem pessoas que enxergam isso como uma opção maior justamente por causa da desigualdade social. O crime é glamorizado em periferias. Isso não pode acontecer. A raiz do problema na criminalidade é a desigualdade social e a glamorização do crime que infelizmente hoje existe em São Paulo. A glamorização do crime não é que existe em São Paulo, ela é feita pela mídia podre, né, Sim. irmão? Essas novelas aí que fica glamorizando o traficante, o ladrão, você tá entendendo? Esse pessoal que é o culpado. Esse pessoal é que tem que acabar com isso daí pra que o povo não fique glamorizando vagabundo. Vagabundo, velho, ele tem que... Se ele cometer um crime e ele for pra cadeia, ele tem que pagar lá, sofrer lá na cadeia. Sofrer que eu digo assim, cumprir... Ele foi condenado a 15 anos, ele vai cumprir os 15 anos de ponta. Sem ter benefício. Ah, mas eu tenho um bom comportamento na cadeia. É obrigação sua, vagabundo. Obrigação sua. Não tem que ter a opção de ter um mau comportamento. Exatamente. Eu acho que assim, é o que eu falei. Não é defender ladrão. O crime é a opção e a pessoa que cometeu um crime tem que ser punida por aquele crime. Mas a partir do momento que ela foi punida por cometer aquele crime e punida de verdade, punida, ressocializada, ter de fato uma prisão que... não só cerceia a liberdade, que hoje em dia mais nem se cerceia de fato a liberdade, que a pessoa tem saidinha. Mas a pessoa ficar reclusa por um tempo maior do que é hoje, mas no período que ela tiver reclusa da liberdade, ela ter a guia, o caminho para ela mudar de vida, sair e não cometer mais crimes. Se eu ressocializo um preso, é um preso que eu nunca mais vou ter problema com ele. É simples. Se eu ressocializo a pessoa, eu nunca mais vou ter problema com ela. É igual no El Salvador. No El Salvador, o cara montou uma cadeia lá e lá realmente, lá vai ressocializar o cara. Por quê? Você acha que o cara vai querer voltar pra cadeia ali? Nunca mais. O problema nosso é que assim, a reincidência, ela é grande, por quê? Porque o cara não tem medo das leis. Sim, eu já aprendi, cara, o próprio cara da arma, porra, ele passou pela Fundação Casa 4 vezes e foi preso maior de idade 2 vezes. O cara tem 6 prisões e ele continua, e quando ele sair vai acontecer o quê? Vai ser preso a 7ª. Porque ele não vai sair da cadeia com o pensamento de vou mudar de vida. Não vai, isso não acontece. A pessoa só fica reclusa um tempo, sai e volta a cometer crimes. A ressocialização é muito baixa no Brasil. E de novo eu falo, cada preso que a gente se ressocializa é menos um que a gente vai ter que se preocupar na rua. Se realmente se ressocializasse, cara, seria ótimo. Eu sou a favor de que tenha um sistema carcerário rígido. Rígido. Por quê? Porque o cara caiu lá no sistema carcerário e não vai querer voltar para lá mais nunca. Entendeu? É a grande verdade. Então eu penso desse jeito. Quanto às leis, nós temos leis boas. O problema nosso é que eles não levam, não fazem cumprir as... Como é que vai?
tirar as regalias do Arrisca, vagabundo, né? arrisca. Sim, Tirava a regalia. Quando eu falo de reestruturar o sistema carcerário, é ele ser mais duro do que ele é hoje. Ele ser mais duro e dar opções pra pessoa que saiu não cometer crimes de novo. A Não pena querer tem que ser mais voltar, dura. né, mano? Exatamente. É porque quando eu falo disso, as pessoas acham que é dar regalia pra presa. E não é. Tirar regalias. Tirar É regalia. fazer a pessoa Galera, de vocês também fato- precisam entender, né, mano? Calma, não é. O cara não tá falando aqui, vamos fazer carinho no preso. Não, Não, tá não falando é. nada disso. É aumentar O que as ele- penas. o que ele tá falando, vamos parar de ser. Entende o que o cara tá falando, caralho. Entendeu? Porque isso é fato. Você tem uma única coisa na sua vida que você não tem nada pra fazer. Você fala, caralho, vou roubar, porque é a única coisa que me resta. Mas se eu ficar preso. Não vai dar nada, mano. O cara da Então, Porsche é lá. isso que acontece O hoje. cara da Porsche lá matou É o isso velho. que acontece hoje. Se eu pegar um simulacro e for roubar, não vai dar nada também, O caralho. pessoal tá me chamando de petista Tá aqui. ligado? Olha, eu Não acho... é, irmão, Vocês não têm é. que entender, mano. Calma, não é assim não, também, é que caralho. às vezes o pessoal não entende por quê. Todo mundo que vem aqui, os caras, você já tem um pensamento diferente. Isso daí eu admiro. Apesar de em certas coisas eu não concordar, mas eu admiro que a pessoa tenha a personalidade Lógico, de vir caralho. aqui e falar. Lógico. Entendeu? Isso daí é interessante. Podcast é isso, O pessoal mano. tem que entender que cada pessoa tem a personalidade dela. Entendeu? A gente traz aqui, toma ouvindo o lado dele, eu respeito a opinião dele. Igual ele é um cara que faz vários. Como é que fala? Você falou lá. Me fugiu a palavra agora. Socialização? Não, é socialização, que você faz Ação, ajuda né? ação beneficente, entendeu? Faz várias. Então, quer dizer, não é um cara que ele é a favor do vagabundo. Ele não é a favor do Se eu vagabundo. fosse, eu não entrava na polícia, Não entrava na caralho. polícia, entendeu? Ele é um cara que ele tem um pensamento diferente. Mas isso não vai impedir se ele cruzar com crime, ele prender o vagabundo. É lógico, tem... Isso é na hora. É simples, quem cometeu delitos tem que ser preso, mas o que eu quero é que a pessoa seja incentivada e tenha estrutura Pra se ressocializar. social e econômica para se ressocializar caso tenha cometido e para não cometer caso não tenha cometido. Só pegar e falar prende e mata é uma fala muito superficial. Sim. Prende e mata, tá bom, mas e aí vai continuar sendo uma fábrica de ladrão? O lugar vai continuar sendo uma fábrica de ladrão. Enquanto eu não acabar com a desigualdade social e dar oportunidades de fato para aquele lugar, vai continuar sendo uma fábrica de ladrão, na maioria das vezes. E se a gente fecha a fábrica, não tem mais ladrão. Não é muito difícil de entender. O que eu tô falando é de diminuir a desigualdade social. Eu tô entendendo. Você quer que corte o mal pela raiz, né, cara? É. Que vá lá igual o traficante que ele domina a favela e ele vai lá e dá um gás pra quem precisa, compra um remédio. Isso. Ele tá fazendo o trabalho do Estado. E aí como que a pessoa cresce enxergando esse cara como herói? Exatamente. É que nem a pessoa fala que bandido bom é bandido morto. Mano, o salário nosso já não é muito alto, mas direto eu tirava parte do meu salário pra distribuir cesta básica. Nessas coisas em periferia. E as pessoas que falam, não, bandido bom é bandido morto, não sei o quê, ou só falar isso, quantos trabalhos sociais já fizeram? Entendeu? Eu sei que aquela pessoa que eu dei uma cesta básica alguma coisa, ela já enxerga a polícia diferente. É que nem eu falo, eu costumo falar aqui nas lives assim, por que a criança às vezes vê o polícia assim e fica achando que o polícia é ruim? Uma reintegração de posse. Quem é que vai tirar o pessoal das casas? É o polícia. Mas a mando de quem? A mando do juiz. Aí vai o juiz, vai o oficial de justiça. Aí quem é que realmente, efetivamente tira as pessoas das casas? É a polícia. Aí a criança que tá ali vendo vai crescer falando o quê? Eu tinha uma casa, o polícia foi lá e me tirou da minha casa. Você tá entendendo? Não sabe que foi o oficial de justiça a mando do juiz. A gente faz tudo mediante ordem. A gente não pode fazer nada porque quer. Entendeu? Quando a gente faz alguma coisa porque quer, geralmente toma no rabo, né? É. Entendeu? Então é importante a gente ter essa visão e conhecer opiniões diferentes para a gente poder crescer. A gente cresce conhecendo divergências, conhecendo opiniões diferentes. Então eu já sabia dessa opinião dele e eu trouxe ele aqui justamente para a gente debater, para a gente conversar, para a gente passar para vocês uma opinião divergente, uma opinião de uma pessoa que é autêntica. Ele é ele é um cara autêntico. Tanto ele é autêntico que se você olhar para ele, você já vê que ele é um cara autêntico. Tem as tatuagens dele, tem o maior orgulho de ter as tatuagens dele, é um excelente policial. Todo lugar que ele passa, o pessoal elogia ele. Você tá entendendo? Ele tem só não tem a Laura porque tomaram, né? Por causa da injustiça.
cai o comportamento por causa de, às vezes, uma perseguição. Às vezes pega uma pessoa, um comandante que não vai com as tatuagens dele e fica perseguindo. Aí, entendeu? doutor, quem tá falando é ele, não É, sou eu. Quem tá sou eu. falando não sou eu. Quem tá falando é ele. Sou eu que tô falando, doutor Tiago, sou eu que tô falando. Então, quer dizer, a gente tem que entender. É que nem o mesmo caso, acabou de falar aqui, ó, do Demolidor. O Marcelo Godoy falou, perguntando se é o Demolidor. Não é o Demolidor, não. É o Vieira. Mas falando do Demolidor, já me solidarizar com ele e deixar um recado que tatuagem não é crime. Só isso. O resto Não vocês é crime. entendem por conta própria do que tá acontecendo. Exatamente. Algumas tatuagens, elas simbolizam O microfone crimes. tá bom, entendeu? velho? Mas a do Demolidor não simboliza. Não simboliza. Então- E nem as suas. Ao Demolidor só deixa o recado que tatuagem não é crime. Do resto eu não posso falar, né? O resto da minha opinião. É,